E aí, tudo bem? Beleza? Eu sou o Seba. Eu sou o Rômulo Mafra. Nós somos o 15 Minutos. À esquerda. Estamos aqui mais uma vez com todos nós, todos vós. Sem o nosso Pepinho ainda, que no nosso câmera, editor, procurador, que ainda está de férias, viajando e cuidando da mamãe, né? Tá de férias cuidando da mamãe, ele não foi viajar, né? Ele tá cuidando da mamãe. Então ele tá dedicado à sua mãezinha que tá dodói. Nós desejamos toda a melhor aí pra dona Nesa e pra toda a família. Oh, que boné bonito. Gostou do boné aqui, o boné. Qual é o assunto de hoje? Inclusive, o boné é o assunto, né? Então, não vamos falar hoje sobre a cobertura ridícula, medíocre, Vergonhosa aquilo ali. vergonhosa, cara, que a Record fez sobre o Sem Terrinha. É sobre as crianças que fazem parte do Sem Terra, né? Do MST. Do MST. Então, pô, cara, a Record, antes de qualquer coisa, é o seguinte, né? A Record, que é a emissora, junto com o SBT, a emissora exclusiva... Oficial, é quase uma emissora oficial do governo. É. Praticamente uma estatal. Virou uma estatal do governo Bolsonaro. Do governo Bolsonaro. O Edir Macedo é o dono, imagina, né? Para ter uma ideia de como funciona a mentalidade, obviamente que não existe jornalismo sem tomar partido, jornalismo imparcial, e obviamente quando faz uma cobertura dessa, cara, tu estás assumindo explicitamente o lado que tu é contra, além dele da Record já assumir, né, há muito tempo o lado que ela é a favor, que é Bolsonaro, é autoritarismo, bancada evangélica, conservadorismo, etc. Religião evangélica, É. só evangélica, esquecendo das outras. Primeiro fica claro assim uma tentativa de... Só explicando, foi no domingo espetacular desse último domingo, essa matéria exibida. Que dia uma hoje? grande reportagem. Dia 9 ou 10, né? Hoje é 12, alguma coisa. Foi dia 9, foi domingo. Foi domingo que foi exibida a matéria no Domingo Espetacular. Aí já começa o drama, né? Totalmente drama, né? Meu, quem vê pensa que vai mostrar os bastidores do exército islâmico. Ah, sim, totalmente. A ligação é perfeita, meu, né? olha as crianças do exército islâmico matando, decapitando crianças, decapitando pessoas, sequestrando seres humanos, ateando fogo. Mostra o MST, as crianças do MST num evento e como mais ou menos funciona lá dentro. Sobre isso, sob o ponto de vista da Record. Da Record. Fica claro com uma tentativa de demonização do movimento. Sim, né? total. Total. Não é só a demonização, como criminalização do movimento. Que já era indicado antes do período depois da eleição, que eles iam fazer isso com o MST, transformar em um grupo terrorista. Em um grupo terrorista. E já começou o trabalho. Esse é o trabalho, já começou a fazer essa propaganda. Trabalho de doutrinação. De doutrinação. Pra fazer do MST um grupo terrorista. E aí, obviamente, né, tu vai botando na reportagem movimento contra o Ministério Público, Sim. contra a promotoria, contra a Secretaria da Criança e Adolescente. Aí vai criando esse atrito, essa diferença, pra começar a botar pilha, começar a dividir, começar a rachar. E não tem dúvida, vai surgir muito mais coisas e eles querem a ideia realmente botar o MST. Claro, né? O MST, tadinho, o que eles querem? Terra. E qual é as terras que eles vão pegar? A minha e a tua? Eles vão pegar dos agropecuaristas aí, dos latifúndios, e quem são os pessoal tá onde? Bancada ruralista que comanda o país junto com a bancada evangélica. São amiguinhos. São totalmente ligados umbilicalmente, né? Então assim, se tu acha que não tem doutrinação e um viés ideológico aí, meu filho, vai para Marte. Vai estudar porque, olha, tá difícil. Tá difícil. Eles começam a encher o saco das crianças e mostrar repetidamente as crianças dando seus gritos de guerra. Não, e gritos de guerra, até guerra entre aspas, porque, meu Deus do céu, são gritos de um grupo, obviamente, do MST, mas que não tem nada a ver, e eles ficam falando que, o principal é a violência. Que violência é nas frases? Vocês que assistiram, tem aí no YouTube, tem, sei lá onde é que tem vários lugares na internet, procurem assistir também. Cara, não tem violência. Tá, olha só as palavras que eles usam, que eles reforçam sempre. Lutar. Lutar, nós vamos lutar. Não tem... Revolução. Cara, meu amigo... Imagina o que é isso dentro do contexto do MST, né? Lutar, vamos fazer a revolução. O que é uma revolução pro MST? O que é uma luta pro MST? É não desistir, reforma agrária, é continuar em frente com seus objetivos, é continuar em frente com a sua luta, com a sua vontade de mudar, com a sua gana de mudança pela sociedade, pela reforma agrária, por terra digna para os seus moradores. Essa é a luta, essa é a revolução. Aí já começa a criminalizar e fica repetindo durante toda a programação os gestos das crianças fazendo... o que significa? O cara pergunta, o que significa esse gesto da mão fechada? Meu Deus, é preocupante. Cara, é luta, gesto, bicho. É luta. Olha. E é luta porque tem que lutar, é resistência, é força. E a criança também tem força, a criança tem voz, a criança tá ali junto, ela tá convivendo. Então, meu amigo, querer dizer que isso é o quê? Vão quebrar banco? Não. Mas não quebra banco! Se tu lembra do exército que a Record, não, que é a mesma coisa, a Universal criou uns 2 anos atrás.
Tava quase um uniforme de exército. Aí pode, isso aí aí não tem nada de doutrinação, não tem nada de pensamento ideológico. Aí outra coisa, aí eu começo a questionar o seguinte, né? A lei permite que adultos submetam crianças à doutrinação ideológica? Meu amigo... A criança é doutrinada desde a infância, ou quando ela é batizada numa religião. Isso não é uma forma de É uma forma de doutrinação. Ela não está submetendo ela? Não está Alguém submetendo... perguntou para uma criança de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos, se ela quer ser daquela religião? Inclusive eu soube agora, na formação do nosso ali, que existem igrejas adventistas que não permitem que as crianças... adventistas não, pentecostais, que não permitem que as crianças se batizem enquanto criança, só depois de adolescente. Sim, sim. Só para eles terem começarem a ter consciência. Olha que legal isso. Então assim, quando tu batiza uma criança, seja qualquer religião, quando ela não tem lá com 6 meses, 8 meses, ela não, cara, isso é uma doutrinação, bicho. Tá enfiando goela abaixo alguma coisa pra ela. Outras escolas que são de religiões, a escola adventista. Escola adventista. Acho que até agora tem uma universidade da Igreja Universal. Pois é, será que eles ensinam as religiões afros ali? E outra coisa, meu amigo, quer falar de doutrinação de criança? Quando o Bolsonaro pega a mãozinha da criança e faz sinalzinho de arma, tu acha que isso é o quê? Aí pode, né? Aí quando os pais... Não, é só uma... Aí quando os pais pegam a camiseta da criança lá, com Bolsonaro, e todo mundo fazendo pose de arminha pra fazer foto pra campanha, isso aí é o quê? Não, isso não é doutrinação. Não, e pior... E quando teve aquela passeata de intervenção militar, lembra que teve intervenção militar? Sim. Que misturou tudo, né? Fora Dilma, intervenção militar, em Estados Unidos, lugar. Cara, o que tinha de criança vestida de soldadinho? Sim. Brasil. Isso pode. Bolsonaro fazendo arminha pode. Não, isso não é violência. Eles usam até a caixa de comentários dos vídeos do MST pra dizer, olha só que coisa horrorosa. Vocês estão abusando da inocência da criança. Isso é ideologia. Ah, meu Deus. Cara, os caras nem sabem o que estão falando, são um jumento. Ideologia, a própria matéria é uma ideologia, gente. A própria matéria da Record é uma ideologia pura. E outra coisa, reclamar de ideologia, né, cara? Mas aí vocês reclamam, por exemplo, a maioria dos neoprotestantes, reclamam que nas escolas tem o criacionismo. Não, tem evolucionismo, né? E querem o criacionismo. Querem o criacionismo. Aí a Elika Takemoto, acho que é o nome dela, aquela menina famosa lá, Twitter, escritora, filósofa, ela falando que encontrou o primeiro aluno dela criacionista. Sim, criacionista. Que ele estava falando sobre Galileu, explicando o ponto de vista do Galileu sobre a Terra, e a criança falou assim, essa é a opinião dele. 12 anos, né? Moleque, pô, essa é a opinião dele. Olha, então não. Tá, então assim, quando tu queres dizer que existe criacionismo, quando tu quiser que não existe, que diabo é questão de gay, ideologia de gênero, é o capeta, é o mal, é o sei lá, isso não é ideologia? Não. Isso pode. Aí dentro do mundo de vocês pode. Encontros de Gideões, que lá tem uma parte para as crianças. Não, tem encontros de crianças. Só de crianças. Agora, lá em São Paulo, mais de 30 mil crianças. Ah, não, isso pode. De uma religião. De uma religião. Fala sério. Deixa de hipocrisia. Vão deixar de hipocrisia. Vão deixar de demagogia. Vocês querem combater tudo que é ideologia que vão contra o pensamento de vocês. Eles querem combater tudo que é pensamento que vai de acordo, que vai contra o sistema. Criminalizar a esquerda. Querem criminalizar a esquerda mesmo e estão inventando qualquer justificativa, qualquer aberração para falar isso. É uma aberração total. É aberração. A matéria é ridícula. A matéria é uma vergonha jornalística olha, vai ser estudado isso nas faculdades de jornalismo, se existir, né? Se deixarem que se estude, que se critique a própria TV, isso vai acontecer em breve, pode esperar. Cara, como não fazer o jornalismo, né? Sim. Como não fazer o jornalismo? Se tivesse o mesmo empenho em levantar e continuar investigando Bolsonaro e família Queiroz e assessores fantasmas, meu Deus, sim, já tava melhor, tava bom. Aí outra coisa, aí começa a outra questão que eles levantam, né? Se a criança tem idade. Se ela tem idade pra receber doutrinação. Meu filho, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu não tenho filho ainda, viu? Estou à disposição. Olha só, tu acha que o meu filho, quando eu tiver, tu acha que eu vou mandar ele botar a camisa do Kim Kataguiri? Tu acha que eu vou mandar meu filho botar a camisa do Bolsonaro? Tu acha que eu vou ensinar tu acha que eu vou ensinar pro meu filho a não respeitar a diferença entre gays? Comunidade LGBT, eu vou pedir para que ele respeite a comunidade LGBT e vou ensinar desde criancinha assim, cara. É o que os pais fazem. E vou ensinar, é o que todo mundo faz, bicho. Eu faço com os meus filhos são ensinados, eles são ensinados a respeitar.
são ensinados a entender que tem a diferença, que as pessoas pobres são pobres porque há um sistema que gera isso, gera pobreza e se alimenta da pobreza. Cara! Com os pais que não acreditam nisso e ensinam seus filhos assim. Cada um tem o direito de ensinar os seus filhos do jeito que for, não é verdade? Vocês não são a favor do direito a essa liberdade ou vocês são contra essa liberdade? Quando é contra o que eles pensam? Sim, aí é aí crime, não pode. aí é Aí é ideologização. crime. Ai, meu Só Deus. pode a minha ideologia, na verdade. não. É a escola sem partido. É disfarçada. Em suma, né? É. Em suma, não, nem é disfarçado mais isso daí, gente. Pelo amor de Deus. Aí eles citam lá a Constituição, artigo 227, que fala: deve assegurar à família a absoluta prioridade, a vida. Cara, meu amigo, a saúde. Vai num acampamento do MST, procura um assentamento. Não vamos nem falar o assentamento, porque o assentamento já é o depois, né? Quando tá tudo conseguido, que tá tudo regularizado, que tá tudo em processo e tal. Isso já é um exemplo aí pro Brasil inteiro. Mas vamos falar no acampamento simples, ali embaixo de lona mesmo, furada, pesada. Vamos falar o seguinte, fala sobre saúde, né? Prioridade de saúde. Cara, tenha atenção voltada para a saúde da criança desde pequenininho. Obviamente não tem uma estrutura de uma cidade, de um centro comercial, de um centro de uma cidade, como um postinho, etc. Mas tudo que é possível fazer para que tenha atendimento, para que tenha uma atenção, que tenha alguém por perto para olhar, para cuidar, para observar, consultas médicas, é possível se faz, cara. Alimentação. O artigo 227 fala que a família tem que dar direito, prioridade à alimentação. Onde é que não tem esse direito lá dentro? Meu amigo, MST, um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Da América, isso. O MST, um dos maiores produtores de alimentos da América Latina, cara. Alimentação saudável. O MST que leva a bandeira da luta contra o agrotóxico. Que leva... Aí vai contra os ruralistas. Mas vai contra o ruralista, mas vai contra... Ai, não pode. O cara falar que a alimentação, falar que a criança do MST passa fome... Falar que a criança do MST está em dificuldade para comer, porque não sei o que lá. Bicho, se é uma prioridade para o MST, e justamente é uma prioridade para que tenha, para que consiga a terra, para que consiga plantar. Sim, claro. Produzir sua própria alimentação. E a educação, meu amigo, acampamento do MST. Vai no acampamento do MST. Todo acampamento do MST tem uma escolinha. Sim, claro. Eles dão educação ali. Se não, tem alfabetização, tem leitura. Se eu não me engano, cara, eu vou estar muito equivocado, mas pode fazer. Se eu não me engano, o MST erradicou quase a analfabetização em quase 90% dos seus acampamentos em 2018, uma coisa assim. Dá uma verificada. Nenhum dos itens que eles citam é negado ali. Não. Não existe. Então é um absurdo total colocar esse artigo da Constituição, gente. Ridículo, é fora de contexto. Totalmente... Isso que me indigna num programa jornalístico acontecer isso. Como se negasse, como se aparecesse imagem de crianças morrendo. Não igual tem. aparecia no... Todas as crianças bem, gritando, brincando, rindo, cantando. Mas é porque são músicas que falam da luta. Meu Deus do céu, gente. Ridículo. O MST é a luta. Eles estão lutando pela reforma agrária. Seria estranho se lá dentro tivesse falando sobre Bolsonaro, né? Pois é. Intervenção militar. Mas eles falaram fora Temer, Meu Deus, quantas crianças eu vi falando fora Temer no Brasil inteiro. Aí outra coisa que levanta aqui, né, que fala sobre esse item aqui da Constituição, que tem que salvar a criança da negligência, tem que estar salva ela da negligência. Que negligência que tem ali? Que negligência que os pais tiveram com aquelas crianças? Eles estão largados ali, foram sequestrados. Beleza, galera? Voltamos aí. Tivemos um probleminha com a nossa câmera, tivemos que mudar para uma outra câmera. Nosso estúdio aqui tá com um problema de iluminação, mas agora acho que ficou melhor. Vamos lá. Quem não tem que discriminar são nós, estamos fora, né? Sim, claro. Quem não tem que discriminar é a Record. É a Record. É a igreja. Esse tipo de matéria é que causa discriminação. Sim, total, né? A bancada ruralista que apoia esse tipo de coisa. Então, e aí no item violência, quando fala violência, que tem que salvar a criança da violência, eles mostram um trechinho que fala a criança falando fazer revolução. Cara, velho, de boa. Isso não é submeter a criança a uma condição de violência. Que violência? Violência? Eles acham que luta, a palavra luta é violenta. Matar, vou sair na rua. Qual é a ideia de luta? Qual é a ideia de resistência? É a reforma agrária, eles lutam pela reforma agrária, então é uma luta. E o que é uma revolução? Olhem dentro do contexto do MST. Mas assim, o MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Luta pela reforma agrária, luta por toda uma revolução no campo para que as pessoas tenham mais condições. Só que a revolução do MST é maior que isso. Sim, claro. É a revolução da alimentação, é uma revolução de consciência de classe. A revolução é um outro contexto. Mas obviamente que o meu filho, quando eu ensinar meu filho o que é uma revolução, o que é o capitalismo, o que são os sistemas de opressão, o que é a homofobia,
homofobia, o que é o machismo. Óbvio que eu vou falar pra eles que a revolução é lutar contra isso. Fica muito descarado que o negócio é porque realmente vocês estão... A Record tá no joguinho político mesmo, ideológico, é serviçal do Bolsonaro mesmo, serviçal do Edir Macedo, quer criar a gente, quer criminalizar tudo que tem a ver com vermelho, partido, movimento, qualquer palavrinha. Criminalizar a esquerda, como a gente já... Aí vamos lá. Aí tem uma parte da matéria que é do brincar com sentimentos, né? Que eles entrevistam o senhor lá. O senhor que saiu do MST. Saiu do MST. Que o senhor fala assim, o que eu não gosto é quando eles brincam com o nosso sentimento. Cara, é tão medonho, é tão infantil, que a repórter da Record pergunta, eles brincaram com o teu sentimento? Cara, olha o nível de jornalismo. Aula de não jornalismo. E aí o cara fala assim, porque quando o MST fala assim, que vai sair terra e não sai, aí machuca o nosso sentimento. Tadinho. Tá. E a culpa é do MST? A culpa de não sair a terra é do MST. A culpa é do MST, cara? Não, a culpa é que eles não lutaram muito, ou alguém não quis deixar. E pronto, o MST não tá no poder, não detém o poder de conseguir as terras ou não. O MST tenta lutar pelas terras. E um exemplo, aí cita também ali na hora que o MST saiu do lugar, abandonou o lugar e foi para outro. Cara, se o MST, isso é uma prova de que o MST vai até os limites possíveis dentro da legislação. Sim. Quando não tem mais jeito e agora é 1000 vezes, é mais fácil fazer com que saia e sem ter aquela porrada da polícia caindo em cima de famílias inteiras. Então vamos sair, vamos para outro lugar. E aí o cara acha ruim. Acha errado. E a Record acha isso errado, que tadinho, fez o cara sofrendo. Machucou o sentimento. Gente. Quem machucou o sentimento dele foi quem não deu a terra, foi quem proibiu, foi quem vetou essa possibilidade, meu amigo. Estás equivocado sobre a tua análise. E Record é ridículo. Não tem ridículo. É como se fosse uma criança assim, tiraram a tua bolinha do parquinho, mexeram com o teu sentimento, aí eu não quero mais saber de brincar, que vou virar, não vou ficar no meu quartinho fechadinho. Fala sério, amigo. Outra matéria cara. É terrorista, né, cara? A Record é terrorista. Isso é terrorismo. Porque causar terror, cara, quando tu causa terror, medo, um certo olhar de pânico, um olhar mais... de receio em relação a certas pessoas e movimento, tu tá criando terrorismo, cara. A Record é terrorista. Aí o que ela fala? Que as crianças do MST trocaram o hino nacional pelo hino do MST. Deixaram de cantar o hino nacional para cantar o hino... meu Deus, no encontro das igrejas, eles deixaram de tocar o hino nacional para cantar os louvores da igreja. Para, né, Record? Meu Deus. Né, gente? Pelo amor de Deus, que é isso? Fala sério, meus amigos, fala sério. É sério mesmo? E aí mostra o trechinho lá do hino do MST. O hino do MST. Deixa, o hino do MST é lindo. É lindo, cara. Não teve uma única vez que eu tive junto no acampamento do MST, no encontro do MST, em que eu vi as pessoas cantando aquele hino que eu não me emocionava, cara. Pois é. Até hoje, quando eu vejo em vídeo, cantando aquele hino, aquele refrão maravilhoso, bicho, aquilo lá me dá uma coisa, eu me emociono. Aí, olha só, é o hino, um movimento, porra. Sim. A MST tem um movimento, tem um hino, e aí, qual é o problema de cantar o próprio hino? Mas eles falam como se estivesse abdicando da pátria, abdicando do Brasil para um outro corpo. Aí o cara fala, é um gesto preocupante fazer isso aqui com a mão, meu amigo. Isso aqui é gesto de resistência e vai ter. E se tu tem preocupação com esse gesto, é porque, com certeza, meu amigo, quem tá com a mão assim, mais cedo ou mais tarde, vai chegar perto da tua ideologia que tu tanto defende. Porque é ela que tá em risco. A tua ideia que tá em risco. Aí eles dizem assim, aí vem a questão do Estado paralelo. Estado paralelo. Aí eles querem passar a ideia de que o MST está criando um Estado paralelo. Ele abdicou do hino nacional e está criando um Estado paralelo. E aí mostra um trecho de novo, falando, pátria livre e forte. Meu Deus, é um Estado paralelo. Pátria livre? É o Brasil! Pátria livre é o Brasil! Ou seja, os caras falam que o movimento seria um Estado paralelo, mas o movimento próprio, e eles mostram isso, defende o Brasil, uma pátria livre e forte. Meu amigo, se eu falo que eu quero um Brasil forte, um Brasil livre, livre de preconceito, livre de violência, livre de homofobia, livre de machismo, um Brasil forte nas suas ideologias, um Brasil que não ceda, não fique baixando as calças para os Estados Unidos, que não fique sendo o cachorrinho, o capacho do Trump. Meu amigo, é Brasil, cara. Pode ser uma ideologia que tu não goste. Mas é Brasil. Tu até não gosta. Mas é Brasil, bicho. Não, vou criar um Estado paralelo. Olha o nível que chega. Olha o nível de manipulação. Aí fala que o MST reverencia
a Cuba socialista. É aí que aparece pra justificar isso. O cara cantando... Guantanamera! Mas a bandeira de Israel pode reverenciar? A bandeira de Israel pode reverenciar? Não é uma coisa meio estranha, hipócrita? Então assim, ó, se tu fuma charuto cubano, tu estás reverenciando a Cuba socialista. Fidel, hein? Se tu gosta de quê? O que mais? Se tu gosta do Buena Vista Social Club. Buena Vista Social Club. Estás reverenciando Cuba socialista. Bicho, se tu ouve Guantanamera ou se tu canta aí nos botecos da vida, tu estás reverenciando. Já tá no PT, no PSOL. Tu já és um revolucionário, cara. Olha só o bicho, olha o nível da coisa. Agora que é a parte assim, né? Aí o cara fala assim: quando a gente vê esses vídeos, esses gritos de guerra, esses gestos, com certeza, provavelmente, parece uma personalidade que está sendo criada para a guerra. É triste. A gente conta para eles, ou eles deixam eles descobrir sozinhos? Eles vão ter que descobrir sozinho, que é um movimento de luta, gente, é um movimento que quer uma reforma agrária, que quer terras para todos, como está escrito na Constituição Federal, certo? De 1988. Gente, eles estão lutando, é isso. Eles estão lutando, estão apanhando a polícia, estão tendo seus acampamentos invadidos, estão tendo pessoas mortas pelos seguranças dos ruralistas. Sim. Querem o quê? Tudo que vocês estão falando, tudo que a Record fala, que o MST está criminalizando a violência, está deixando crianças sem saúde, sem educação, está submetendo a situações deploráveis. Bicho, quem faz isso é o Estado. Se a Record tivesse um mínimo de vergonha na cara, mas se a Record mostrasse isso na rua, as crianças e famílias em situação degradante, cara, por que não faz isso? Isso é muito mais útil. Mas não, tem que agora eu sou capacho do Bolsonaro, agora virei a estatal do Bolsonaro, eu preciso puxar o saco e fazer tudo. E aí o Edir Macedo faz a mesma coisa, com a sua igreja que cria os seus fanáticos, os seus lunáticos, que acabou criando um templo de Salomão. Se isso não é uma ideologia, pelo amor de Deus. E agora se veste como se fosse um rabino judeu. Que é vergonha. Que vergonheira, bicho. Que é uma vergonha. Que mediocridade. Sendo que eles não são chegados no Não são nada, não são chegados. Só põe a barbinha, põe a roupinha de judeu pra fazer conta que é judeu. Cara, vamos criar vergonha na aquelas cara. novelas cara. da Record, pra que mais ideologia nas novelas da Record? Ridículo. Quem assiste aquela coisa ridículo. Então tudo isso pode. Agora, tudo isso é ideologia, tudo isso é submeter. Agora o MC não pode educar, não pode criar consciência de classe. Não pode ter uma pessoa crítica, um senso crítico, criar cidadãos com vontade, com ideologia, com uma força, com uma opinião sobre alguma coisa. Tu pode não concordar com nada disso, cara. Sim, normal. É um direito teu. Faz parte. Agora dizer que isso é terrorismo, dizer que isso é um estado paralelo, criminalizar o MST, bicho, usando as crianças. Não, usando as crianças para atingir a ideologia deles. O que eles condenam que o MST faz, eles fazem. Eles usam as crianças, uma musiquinha tenebrosa de fundo, para criminalizar um movimento. Pois eles citam também lá o artigo 232 lá do ECA, que fala sobre submeter criança a vexame e constrangimento. Que vexame aparece nesses vídeos? Nada, não aparece nada, gente. Não tem vexame, não tem constrangimento nenhum. São crianças que são do MST, participando de um evento do MST e com músicas do MST, com frases, com gritos do MST. Qual é o vexame disso? Qual é o constrangimento constrangimento disso? A mesma coisa disso? de um evento religioso com crianças, onde acontecem as mesmas coisas com frases da religião, com cantos religiosos. Onde aparece crianças com vestido com roupa de exército pedindo intervenção militar. E não adianta dizer que a gente tá batendo só nessa tecla, porque é um fato, cara. Sim. Pegar uma criança e fazer um gesto de arma, meu Deus, isso não é um constrangimento, não é um ato de violência? Aí eles falam mesmo sobre a questão da doutrinação. Meu amigo, doutrinação tem em qualquer lugar. E vai ter sempre. Toda família doutrina, toda família educa da sua maneira. Agora, o que vocês falam que é doutrinação de forma pejorativa, a gente tem que pensar como vocês. Isso que é doutrinação. Agora o resto tudo pode. Agora estão querendo liberar o ensino em casa. Pra quê? Porque na escola eles ensinam evolucionismo. Porque na escola tem um tal de Isaac Newton. Vergonha mesmo, né? Vergonheira, cara. Vocês querem ensinar criacionismo? Vocês querem ensinar que Deus fez o mundo do barro? Vocês querem ensinar um monte de coisa à torta direito? Que não tem na escola, porque a escola até hoje, pelo menos até hoje, é ligada à ciência. A educação é totalmente ligada à ciência, ao senso crítico, à pesquisa, aos fatos, à história. E aí quem ensina diferente vai para uma religião que ensina diferente, gente. A escola tem todos os tipos de educação, certo? Religião, porque não é todo mundo que acredita na religião, não é todo mundo que acredita que o mundo foi feito em 7 dias. Não é todos os alunos que têm a mesma religião, não é isso. Então não tem que ensinar religião, gente. Não tem que ter um ensino religioso dentro da escola. Quer ensinar a terra plana? Ensina em casa.
mas não tira o direito da escola de ensinar o que a ciência diz. Isso mesmo. Tu pode não concordar, pode ser um totoca, mas querer ensinar, querer tirar o direito da escola, querer que a escola submeta a estar fora da ciência, fora do senso crítico, a fora do que a atualização do mundo moderno acompanha, é ridículo, é ridículo. Então o Record, doutrinação é o que vocês estão fazendo também. Isso é doutrinação. E usando um canal que é no meio público, né? É Uma concessão uma pública. concessão pública para botar a ideologia tua, para botar a ideologia do Edir Macedo, para botar a ideologia do Bolsonaro e desses comparsas que andam sempre com vocês. Bancada ruralista, bancada da bala. Tudo. Então bancada assim, ó, evangélica. isso é mediocridade, cara. É canalice. A Record é canalha. Bem, vamos terminar nosso programa. Vamos terminando aqui. Foi meio longo um pouquinho, porque o assunto pedia, O assunto um pedia. pouco mais de... Nosso apoio força. total ao MST, nosso apoio total ao Sem Terrinha. Sem terrinha. E tamo junto, tamo firme. Chama nós aí que nós, se bobear, nós vamos até fazer matéria dentro de acampamento. Deixa uma curtida no nosso canal. Compartilha. Compartilha, manda pros seus amigos aí, divulga pra gente crescer, continuar fazendo nossa ideologização. Agradecemos os comentários aí. E se tu não curtiu, pode comentar também, não tem problema. Não tem problema. E qualquer coisa a gente se resolve aí nos diálogos. Valeu então? Valeu, falou. Abraço. Aí. Valeu.